E aí, tudo em riba? Sorocaba, Sorocoisas, coisas de Sorocaba. Eu puxei aqui uma expressão, tempo do tropeiro, que é bater no na cangalha para o burro entender. Significa mais ou menos isso. Fazer entender quem deve obedecer, quem manda. Então, bater no cangalho. Quando o tropeiro batia na cangalha, o burro já sabia que tinha que levar carga. Cangalha é uma peça que fica aqui em cima do lombo da montaria e sobre na qual se engancham as cargas todas que os tropeiros levavam por esses interiores do Brasil. Então, esta metáfora de bater na cangalha para o burro entender cabe muito bem para uma situação de fato no momento no Brasil, que é essa coisa de achar que as Forças Armadas funcionam ainda como poder moderador do país. Aí eu venho aqui e encontro a manchete. Maioria do Supremo Tribunal Federal decide que Forças Armadas não são poder moderador. 6 ministros já votaram contra e é bem provável que a totalidade dos ministros votem nesse sentido. Não está entre as atribuições das Forças Armadas atuar como poder moderador, assim como não há na Constituição trecho que permita a interpretação de que militares podem se intrometer no funcionamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário, caso haja conflito entre estes. Ou seja, não existe o tal poder moderador que as Forças Armadas podem intervir na Constituição, inclusive usar isso como subterfúgio, um recurso jurídico inexistente para justificar uma tentativa de golpe de alguém que esteja no poder e não se conforme de ter perdido as eleições e quer ficar na marra no poder, usando um subterfúgio, uma máscara democrática que seria esse tal do poder moderador. A Constituição de 1988 não fala nisso. Mas tem aqueles que se fazem de burro para comer milho, que é outro ditado tropeiro. Sábios os tropeiros. Fazer-se de burro para comer milho é aproveitar-se de uma situação ambígua para ver se tira algum proveito de poder nessa história. Eu fico perguntando por que será que seria? Por que, que tem essa mentalidade em algumas cabeças, até juristas, olha lá, entendem que sim, a Constituição tem lá uma coisa que pode ser atribuída ao poder moderador. Por que, que algumas pessoas acham isso, até chefes de poder? Talvez porque sempre que há um golpe ou uma revolução, no Brasil ou em qualquer outro país, rasga-se a Constituição, sempre tendo apoio das Forças Armadas ou desculpe, parte delas, que sem a participação das Forças Armadas não existe força suficiente para mudar um estado de coisa, mudar de regime e passar por cima da Constituição. Isso é histórico. Talvez uma outra causa de haver essa mentalidade é aquela coisa de dizer, não, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Ah, se eu sou chefe supremo, estou feito. Eu vou convocar os comandantes das Forças Armadas e vou expor uma minuta de golpe, eles vão apoiar e pimba, estou de volta no poder na boa. Não é bem assim, porque no caso do Brasil, recentemente, as Forças Armadas não entraram no barco furado. Então, o Supremo está batendo na cangalha para explicar de uma vez por todas que a Constituição de 1988 não prevê a possibilidade dos militares fazer uma intervenção na Constituição e tudo mais que se fala por aí. Mas é bom que se diga que o Brasil já teve pelo menos 9 golpes de Estado ao longo de sua história. 9 golpes. Eu não vou falar de todos eles, só vou citar alguns aqui. Por exemplo,
em 1889, quando se proclamou a República do Brasil, houve um golpe de Estado, acabar com a monarquia. Um golpe. Antes disso, quando Dom Pedro I abdicou da coroa do poder, quem deveria assumir era seu filho Dom Pedro II. Acontece que Dom Pedro II tinha apenas 6 anos na época, 6 anos, não podia assumir o poder. Só poderia fazer isso quando completasse 18 anos, é muito tempo, né? Aí, aí, alguns anos depois, não, nós precisamos colocar o rei, precisamos colocar o imperador, as forças políticas, a população, nós adorávamos ter um rei, né? Que resolvia e tudo. E o rei, no caso, o imperador, no caso, era o tal do poder moderador. Naquele tempo, sim, naquele tempo havia o poder moderador no Brasil, que era o próprio imperador. Dom Pedro I foi, e Dom Pedro II foi, e Dom Pedro II, inclusive, mais no fim, ele até usava o Conselho de Ministros para funcionar assim, meio como poder moderador. Depois, nunca mais, nunca mais. É bom que se diga também que em 1930, Getúlio Vargas liderou a Revolução de 1930. Ele havia perdido as eleições, a vida, os conchavos de todos os estados brasileiros, ele havia perdido, mas não se conformou, não, peraí, o poder é meu e ninguém tasca. Aí ele veio lá do Rio Grande do Sul, num trem militar, blindado, um trem. Ele mais parte do exército, com os princípios lideranças dele, saiu lá do Rio Grande do Sul e veio para a Estrada de Ferro, chegou a parar em Sorocaba, parou em Tararé, parou em Sorocaba, e depois foi para o Rio de Janeiro, onde de fato assumiu o poder no golpe de 30. Em 37, 1937, Getúlio Vargas também instalou no Brasil, instaurou o Estado Novo, que era uma ditadura onde ele era o mandatário, o ditador. Depois ele caiu por um golpe contra ele. Olha, o Brasil é uma sucessão de golpes. Até que em 1950 ele assumiu a presidência da República, aí então, só então, eleito pelo voto direto, o tal do voto democrático, e ficou no poder até 1954, quando ele se matou. Então, em Sorocaba, só um caso pitoresco, em 1842, o nosso glorioso Rafael Tobias da Aguiar, o reizinho de Sorocaba, o riquinho de Sorocaba, já havia sido presidente da província de São Paulo, era como era chamado na época, o cargo de governador. Ele liderou uma revolução em Sorocaba, a Revolução Liberal de 1842, para ele ser o presidente da província de São Paulo. Ele foi aclamado em Sorocaba como presidente da província, mas como era assunto que mexia com a política nacional, com a federação, com o governo federal, Caxias veio com parte do seu exército, veio até Sorocaba para desbancar o Rafael Tobias Aguiar, a pretensão de Sorocaba ser a sede do poder, a sede do governo, quer dizer, não vingou, não vingou. E depois, em 1964, estou cansado de falar, vocês estão cansados de saber, as pessoas vêm, mas tem que bater na cangalha para o burro entender que em 1964 não foi nada democrático. Houve um ato, um ato de subversão da Constituição através de atos institucionais. Os militares governaram o Brasil por 21 anos, passando por cima da Constituição. Era uma própria ditadura. Então, agora havia uma saudade do que eu chamo aqueles que são viciadões em chulé de coturno, queriam que tivéssemos um golpinho aqui, um novo golpinho, igual ao de 64, para retornar tudo como era, calcule só. Não deu certo, não deu muito certo, deu uma baita de uma confusão que ainda está reinando, não deu muito certo, porque simplesmente as Forças Armadas não embarcaram na canoa furada porque acharam que não competia, não havia espaço para isso.
as Forças Armadas não deveriam se meter nessa encrenca toda, porque não havia motivação e nem é o Exército é poder moderador. Mas alguns militares estavam mamando no poder, pijamão ali e tal, até que apoiaram isso, mas foram vencidos. Então é o Marvadão falando um pouco das coisas da política dos últimos tempos. Eu tenho aqui uma foto de José Dirceu. José Dirceu era estudante quando, em 1968, houve aquelas prisões no Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE, em Biúna. Mas depois ele foi presidente do PT por muito tempo. Ele foi deputado federal. Ele foi ministro da Casa Civil do Lula no primeiro governo. Depois ele foi preso por causa do escândalo do mensalão. E depois ele perdeu seu mandato, foi cassado. Mas, no entanto, ele voltou esses dias ao Congresso Nacional, depois de 19 anos, fez um discurso de apoio à democracia. Olha, vamos falar a verdade. Do Pouso de democrata, mas no tempo da Revolução de 64, era a ditadura de direita do lado imposta, né, colocada no poder, e era a ditadura de esquerda do outro lado, querendo desbancar aquele poder para colocar no Brasil uma ditadura de extrema esquerda. Essa é a verdade, são os fatos. Todo mundo camufla isso como um manto sagrado da democracia, mas era o quadro. Bom, todo mundo se lembra? Todo mundo acho que não, né? Todo mundo, uma boa parte se lembra da encrenca que o Roberto Jefferson, deputado Roberto Jefferson, que era presidente do PTB, criou para o José Dirceu. O José Dirceu meio que liderava ali aquela coisa do mensalão, que envolvia os Correios, uma coisa que os deputados recebiam uma mensalidade para votarem a favor do governo. Era um baita esquema de corrupção. E eu acho que o Roberto Jefferson não foi contemplado, o PTB, com verbas, grandes verbas, aí ele se voltou contra a Dirceu e fez a denúncia. Inclusive disse que ele nutria por José Dirceu os instintos mais profundos, quer dizer, ele tinha uma raiva institucional. Tanto que ele meteu a boca no trombone e veio à tona o escândalo do mensalão, que envolvia o governo Lula, que sabia de tudo, lógico que sabia, envolvia Zé Dirceu. E para frente também envolveu o Palocci, que foi ministro da Fazenda do governo Lula, também foi preso. Então, todo esse pessoal está voltando ao poder na democracia brasileira, maravilha. O Zé Dirceu está voltando, nas asinhas de fora. Ah, por que não, né? Por que não? Tá tudo assim. Por que não o Palocci voltar também e participar de atividades políticas? Por que não, né? A Dilma já está. A Dilma não foi caçada, a Dilma foi impedida de governar, foi impeachment, mas ela não perdeu seus direitos políticos e hoje tem um cargo importante no Banco Bird, no banco dos países lá, daqueles países tal, que se une com o Brasil no mundo. Então ela tem um cargo importante neste banco. Agora, e o que vai acontecer de agora para frente, gente? Não sei. O Brasil está nesse impasse. A briga do Bolsonaro, se vai ou não ser preso. O Lula está aí no poder, vai tentar a reeleição. Será o que vai acontecer? Mas, enquanto isso, felizmente, o Supremo Tribunal Federal, tão criticado por várias razões, está fazendo o correto, está batendo, ó. Tô batendo na cangalha para os burros entenderem. Não existe poder moderador no Brasil, muito menos entregue às Forças Armadas. É o Supremo cumprindo sua função, quer dizer, clareando tudo aquilo que é confuso na Constituição brasileira, o que as pessoas se aproveitam para ter uma interpretação fundamentalista, isto é, segundo seu interesse, e o Supremo está batendo na cangalha para o burro entender. E o Marvadão está batendo aqui que está na hora de terminar, que já falou demais. O Marvadão não perdoa, nem que doa. Então,